Fala galera! No vídeo de hoje, vamos falar sobre o desabafo do Alex sobre a seleção brasileira. O ex-camisa 10 abriu o jogo e falou tudo o que pensa sobre o momento do nosso futebol. Quer saber o que ele disse? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora conferir juntos. E sobre seleção brasileira, cara, quem foi pra você? A gente tá vivendo uma situação de rodízio de técnicos, né? Já tivemos alguns nesse ciclo que não foi só igual o último que o Tite pegou de cabo a rabo. Quem que você acha que é o nome ideal, cara, pra assumir a seleção hoje? Mas pra assumir a seleção ou pra ganhar a Copa? Porque são coisas diferentes, né, cara? Pô, Porque o que acontece muito no futebol brasileiro, a gente é muito preocupado em ganhar, mas ninguém tá preocupado em como ganhar, né? Sim. Então, assim, o que acontece hoje, pra mim, particularmente, não é novidade. Ela é muito semelhante ao que aconteceu em 2000, 2001, 2002. Eu acho que a grande diferença daquele período que eu vivi, que eu estava dentro para os dias de hoje, é que a capacidade de decisão daqueles atletas que lá estavam era maior do que a de hoje. Mas vamos lá, se daqui um ano, independente do nome do treinador, o Rafinha viveu o seu melhor momento, o Vini viveu o seu melhor momento, o Rodrigo viveu o seu melhor momento, o Neymar tá numa condição física boa, o Brasil tem condições de, com esses caras, decidirem jogos. Qual é o papel do treinador nesse momento? É ajustar um time que seja o mínimo equilibrado para que esse pessoal que eu citei, e ainda deixei outros de fora, os mais jovens, um Endrick da vida, um Estevão, um Savinho, os jogadores lá da frente, que eles possam usar da qualidade deles e ser decisivo. Então hoje se fala em muitos treinadores, independe se brasileiro ou se estrangeiro, o cara vai achar um equilíbrio de time, principalmente como defender, e a partir do momento como defender, essa rapaziada da frente vai ter que resolver. Vai ter que dar cara e também ter a condição de solucionar jogos, né? Porque muitas vezes no jogo a solução é do jogador. E pra ganhar a Copa hoje, quem que você acha que Cara, eu sinceramente, depois que saiu o Dorival, eu não fiquei pensando muito nisso. Eu acho que tem bons nomes, tem bons treinadores. Agora a questão é que quem tá na CBF quer. O que o presidente Edinaldo e o pessoal dele imaginam pra seleção. Por exemplo, eu vi uma entrevista dele, ele falando em audácia, em ousadia. O que seria isso? Nós vamos trazer aqueles jogadores mais velhos que para muitos o ciclo já estava interrompido. Nós vamos apostar em jogadores mais jovens. Que tipo de time nós queremos fazer? Mesmo quando se fala em ganhar a Copa. Eu acho que ele só vira e fala que quer ganhar a Copa. Então, mas aí a pergunta que fica é a seguinte: você quer ganhar a Copa com o Thiago Silva ou com o Murilo? São coisas diferentes. Talvez os dois juntos eles não estejam. Então, assim, nós queremos ganhar a Copa com o Gabriel Magalhães ou com o Thiago Silva. É uma outra situação. Que é o treinador que define, só que normalmente quem dá direção é quem comanda. Então, esse tipo de coisa que é algo que eu me pergunto sempre. Entendi. Então, assim, nós, por exemplo, que tipo de preocupação nós temos com quem tá vindo depois? Que tipo de time olímpico é o pensar, né? Eu sempre me questionei desde menino. Eu jogo a Copa do Mundo Sub-20 em 97. O ataque da seleção Sub-20 da França era Anelka, Henry e Trezeguet. Caralho. Esses caras tiveram vida na seleção francesa. O nosso time de juniores, pouca gente teve vida na seleção principal depois. E muitos falam assim, mas é porque eles eram bons e a geração do Brasil não era bom. Talvez não seja verdade, nossa geração era boa, eram bons jogadores. Talvez não fosse para ter vida longa na seleção, talvez fosse, mas eu fico me perguntando relacionado à sequência. Como fazer isso acontecer? Então vou dar um exemplo, o Andrei, por exemplo, saiu do Vasco. Tá jogando muito no Sempre jogou bem no Vasco, sempre jogou bem nas categorias de base, jogou bem na seleção brasileira, foi vendido ao Chelsea, tá jogando bem lá no Estrasburgo da França. Na França. Ele é um jogador pra gente apostar ao longo de seleção brasileira ou vamos esperar mais um pouco? Nesse tipo de... Eu dei o exemplo do Andrei porque é um cara que todo mundo gosta, eu acredito que seja quase que uma unanimidade que na idade dele ele é um dos bons jogadores.
Então, que tipo de ideia nós vamos ter para frente? Então, não sei se o treinador vai ser contratado para um projeto de ganhar Copa, para agradar um lado da imprensa, para agradar um lado do torcedor. E isso só o cara que, o Edinaldo e a turma dele, que podem definir. O Rodrigo Caetano, aquele pessoal todo que tá lá, para entender também. Porque, de novo, nós não temos hoje 60 selecionáveis. Sim. Eu acho que são menos jogadores. Então, dentro desses menos jogadores que o Brasil tem, dentro das características que tem ali, essa rapaziada, pô, como é que eu posso mexer um pouco mais com o Rodrigo? Sim. Como é que eu posso mexer com o Rafinha? O que eu posso fazer para que o Vini renda próximo do Real Madrid? Como é que eu posso trazer o melhor Neymar? Entendi. Eu acho que eles vão olhar nisso no treinador também. Você acha que essa geração ela é bem abaixo das outras do Brasil? Comparando as gerações do Brasil e comparando com as gerações do mundo hoje. Qual que você acha que é essa... Com a relação do mundo hoje, eu não acredito. eu também não acredito. Mas do Brasil você acha que é abaixo de outras? Eu não acredito porque, vamos lá, o Marquinhos joga no Paris Saint-Germain, um dos principais times da Europa. Temos 2 jogadores brigando, o atual bola de ouro e talvez o possível, Rafinha. O Rafa e o Vini. O Rodrigo é sempre importante no Madrid. O Endrick chegou no Madrid e quando entra e joga bem. O pessoal da Premier League joga nos times deles, jogam em bom nível. Quem mais? O Estevão tá saindo do Brasil cheio de moral. Eu não gosto de comparar com as gerações anteriores por um motivo bem simples. Se no ano que vem eles tiverem um mês mágico e ganharem a Copa, todo tipo de comparação ele vai embora. Sim. Que é o mesmo que acontece com a seleção argentina hoje. A seleção argentina, antes da Copa do Mundo, ninguém queria o Scaloni, ele era criticado por todo mundo, a AFA era criticada... Messi custou a voltar para a seleção? A AFA era criticada por todos por ter oferecido o cargo ao Scaloni. O Messi era super questionado porque não era o mesmo Messi do clube, estava em decadência. Era sempre abaixo do Maradona, que a galera falava. Para o final da carreira, e quando vem o peso da Copa do Mundo, isso tudo se transforma. Então, assim, o Brasil tem bons jogadores, tem boa geração, só que é o que eu falei há pouco. Esse pessoal, num dia qualquer, eles têm que pegar a bolinha e ganhar um jogo para a seleção brasileira. Muitas vezes fugindo um pouco da parte tática, fugindo um pouco daquilo que todo mundo imagina de um ideal tático, porque o jogo é do jogador, cara. O jogador, às vezes, vai pegar a bola, vai tirar um coelho da cartola e vai resolver. Qual é o trabalho do treinador? Equilibrar isso para que isso acabe acontecendo. Infelizmente, com o Diniz não aconteceu e agora com o Dorival não aconteceu. Quem vier o próximo, eu acho que o principal é isso. Mas para mim, eu acho que os caras estão olhando qual treinador pode mexer com esses caras individualmente. Para que do individual passe para o setor, do setor passe para o coletivo e aí sim o Brasil possa resolva a situação pro ano que vem, né? E aí o Brasil, porque hoje nós estamos em abril, temos aí um ano e pouquinho para que o Brasil... 6 jogos? 7? 8 jogos no máximo? Então eu acho que o principal é isso, como é que Muito esse pouco. cara... Porque se nós olharmos para trás, como é que o Zagallo mexia no Dunga, como é que o Felipe mexeu no Ronaldo... Você acha que existe a diferença de treinador de clube e de seleção? Que a galera sempre fala? É que a diferença do treinador de clube é o seguinte, você perdeu no domingo, então tá lá, Cruzeiro e Atlético. O Léo Jardim perdeu o jogo, na segunda-feira ele tá com os jogadores dele. O Cuca ganhou o jogo, Amém. Na segunda-feira tá com o jogador dele. O Cuca perdeu, no outro dia tá ali. O Léo ganhou, no outro dia tá lá. O que acontece com a seleção brasileira? E hoje em dia mais, porque tem menos jogadores no Brasil. E hoje, por exemplo, o jogador não passa nem no meio do povo. Eu lembro ano passado, eu vim numa data FIFA pro Brasil, eu peguei o voo com 4 jogadores da seleção brasileira, eu dei mais autógrafo e foto que os jogadores atual da seleção brasileira. Os galera fica brincando aqui, porque a gente tem um programa de segunda e sexta que chama Várzea, que é o jogador cara crachá, que a galera não sabe quem é, tem jogadores. E o que me chamou a atenção na época, quando aconteceu isso comigo? Porque é uma rapaziada que não tá aqui. Vai acabar o jogo, independente se ganhar ou se perdeu. Por exemplo, a rapaziada tomou 4-1, eles voltaram pros seus clubes para jogar no sábado. Aqui, no nosso período, eu vou dar o meu exemplo, eu perdi 3-0 pro Chile, na eliminatória de 2002. A gente enfrentou os caras na chegada em Guarulhos, no outro dia tinha jogo, Dá a cara, né? tinha que dar entrevista para a imprensa, tinha que cruzar o torcedor. Então,
a diferença do clube é essa. No clube você vivencia isso todo dia, ganhando, perdendo. Uma coisa que eu sempre falo, eu falo nos clubes que eu trabalhei, de treinador agora, foi, cara, eu preciso entender como é que esse cara chega pro treino no dia seguinte. No dia seguinte que ele foi expulso, no dia seguinte que ele fez o gol, no dia seguinte que ele ganhou todos os prêmios das rádios, da imprensa. É o dia seguinte que... Vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Rafael Veiga é o principal nome de São Paulo. Palmeiras. Não, de São Paulo. De São Paulo. Do futebol de São Paulo. Por quê? Porque ele é o cara que ganhou todos os títulos com o Palmeiras nos últimos anos. Ele perde um pênalti contra o Corinthians num jogo decisivo. Tendo uma porcentagem absurda, né? No tempo que todo mundo tava ali olhando pro cara. Como foram os dias seguintes do Rafael Veiga? Somente ele e o pessoal que tava com ele é que... E ele já deu uma entrevista meio polêmica, não sabia se ia ficar ou não. Já tem isso. Mas isso é um sentimento do cara. Total. Então vamos imaginar que o Rafael Veiga tenha perdido esse pênalti na seleção e vai voltar para a Arábia Saudita, como voltou o Bento. É uma coisa que não se cria. Então, quando eu olho para a CBF, eu fico imaginando que tipo de relação pessoal esse treinador e essa comissão vai ter com o Neymar, vai ter com o Rodrigo, vai ter com o Rafa. Vamos lá, o Thiago Silva volta ou não volta? O Marquinhos se mantém ali como uma das lideranças. O Ederson e o Alisson estão fora. Quem vai ser o goleiro? Vai ser o Bento? Vai ser o outro? Não vai? Que essa é uma discussão que tem que estar. Ela tem que ser quase que semanal. Valeu, galera! Se curtiu o desabafo do Alex sobre a seleção brasileira, não esquece de deixar o like e comentar aqui embaixo o que você achou e se inscrever no canal. Até a próxima!